Amados, o irmão amado Christian fez uma colocação sobre apenas uma colocação que pode ter alguma divergência entre alguém que crê na lei e outros querem viver plenamente pela graça. Isso é tão natural. Mas antes de eu continuar, quero deixar muito claro, esse canal, nós não pretendemos, de maneira alguma, criar polêmicas ou comentar a respeito de um pregador, do outro pregador, de uma denominação, outra denominação. A nossa intenção não é essa. Sim, o irmão também fez o comentário sem essa questão, sem intenção nenhuma. Apenas é um leve comentário. Porque aqui, nesse canal, todos nós somos aprendizes. Todos nós somos discípulos do único mestre, o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo diz: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e alcançareis descanso para as vossas almas. Aprendei daquilo que Cristo é. Agora, sobre essa questão da lei, obedecer à lei, eu praticar a lei, eu ser fiel à lei, praticando a lei, desta forma, na minha mente, no meu coração, se estiver eu fazendo tudo isso para tentar me justificar e ser aceitável diante de Deus, vamos dar uma olhadinha no que a Bíblia diz. Não vou dizer da minha parte. O que está escrito em Romanos capítulo 3, versículo 20, diz assim: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Quanto mais conhecemos a lei divina, e a lei é santa, ela é boa, por isso que ela confronta com a gente. E ela nos condena. Por isso que está dizendo aqui, de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. E também no livro de Gálatas, capítulo 2. O livro de Gálatas, vamos olhar lá. Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo Jesus, e não por obras da lei. Pois por obras da lei, ninguém será justificado. Em Gálatas 3, versículo 10, todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Aí, queridos, fazemos a seguinte pergunta. Nós não pisamos na bola em muitas coisas? Em Tiago 2,10 ele diz que se nós pecarmos, não obedecermos um mandamento da lei, nós quebramos todos. Aí que entra graça sobre graça. Ah, se não fosse as misericórdias do Senhor. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. A graça alcança aqueles que já
ficaram sabendo que é impossível ser aceito diante de Deus, tentando, porque nós não conseguimos, tentando agradá-lo, sermos aceitos, sermos justificados por obediência à lei. A palavra do Senhor diz, ainda em Romanos capítulo 10, versículo 4, ele diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Se eu crer na suficiência de Cristo, estarei salvo. Claro, a suficiência de Cristo. Cristo fala-se do Evangelho. O Evangelho é Cristo. É a morte de Cristo. Na morte de Cristo, a justa justiça de Deus é satisfeita. Quando a justa justiça de Deus diz, o salário, Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. E a morte de Jesus foi a morte do pecador, não foi dele propriamente. Ele morreu para nos fazer morrer. E quem morreu, justificado está do pecado. A lei exigia a morte do pecador. Por isso que nós morremos para a lei e não pela lei, conforme Gálatas 2,19. A obra de Cristo na cruz foi suficiente. E para aquele que crê, é suficiente para que ele possa confessar a sua morte e a sua ressurreição, a sua justificação diante de Deus Pai, pela sua morte em Cristo e a sua ressurreição, ganhando uma vida justificada. Quem morreu justificado está do pecado. E nós fomos ressuscitados com uma nova vida. Esta nova vida é a vida justificada, a vida do Senhor Jesus Cristo, o justo, habitando em mim e em você. Esta é a nossa garantia. E ainda vem o Espírito Santo e nos sela esse pregozo daquilo que vamos ter definitivamente lá na eternidade com o Senhor. Mas eu não vou amar o próximo pelo amor de Cristo no meu interior, vou. Eu não vou observar as leis de Deus. Pela vida de Cristo, nós vamos viver a vida de Cristo. Não por cumprimento da lei que vamos ter. Agora nós já temos vida de Cristo. E pela vida de Cristo, vamos amar nossos inimigos e obedecer à lei pela obediência de Cristo no nosso interior. Então nós já temos a vida obediente. Se nós negligenciarmos isso, nós vamos pecar. Mas se dependermos da suficiência de Cristo para todas as áreas da nossa vida, nós vamos continuar vivendo e progredindo o nosso relacionamento com Deus pela vida manifestada de Cristo no nosso interior. Ele é suficiente. Eu não quero mais viver. Não mais eu, mas Cristo que vive em mim. E a vida que vivo nesta carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém, queridos? Não precisamos ficar discutindo isso e aquilo. Vamos ficar em Cristo e viver segundo as leis de Deus pela vida de Cristo no nosso interior. É o viver dele, porque o nosso sempre será rebelde, mas o dele sempre será obediência e agradará a Deus Pai, sempre quando houver manifestação daquilo que Cristo é. O fim da lei é Cristo e Cristo é a nossa vida. Amém. Aleluias. Queridos, faça seu comentário, seu positivo, isso é importante para o YouTube também. Eu não sabia que era assim.
É importante. E também, como alguns já estão fazendo, dizendo de onde você é. O Anderson lá do Japão. Amém. Glória a Deus.